e busca com diligência até achar, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos e de Deus por um pecador que se arrepende. 1, 2, 3. Amém, graças a Deus. Poder sentar em nome de Jesus. Nós estamos no culto de ensino da palavra de Deus. E vamos como base esse texto, né, que fala sobre a mulher da dracma perdida. Eu acredito que todos os irmãos já leram essa passagem, ao qual Jesus conta essa parábola. Tem 3 versículos. Nós estamos em uma parábola, irmãos, ou melhor dizendo, estamos em um capítulo e nós temos parábolas de causas perdidas que foram encontradas, né? E uma delas é essa da mulher da dracma. Sabemos muito bem que a dracma era uma moeda grega que equivalia a um dia de trabalho de um homem. Então, segundo a tradição judaica, diz que todas as mulheres que, quando ela assumiu um compromisso com o homem, então, além de ela receber o dote, ela recebia também essa 10 dracmas, né? E era um valor sentimental para ela, né? Como se fosse um anel que o noivo, né, o namorado dá para a mulher, para afirmar um compromisso, né? Então, olha o que a parábola está dizendo. Está dizendo que Jesus dizendo: qual mulher que tendo 10 dracmas e ela perdendo uma, ela não procura com diligência até achar. E nós vimos aqui, né, que uma dracma era algo de valor. E, segundo a tradição, diz que era uma moeda que equivalia a um dia de trabalho de um homem. Então, né, nessa noite, eu quero falar sobre valores que perdemos, né? Alguns valores que nós perdemos. Então, no decorrer do tempo, a gente vai perdendo alguns valores. O ser humano vai perdendo alguns valores, né, que faziam muita diferença para nossas vidas. E faz diferença ainda, né? Por exemplo, a gente alcançou uma época que as crianças tomavam bênção, né? Para o pai, para a mãe. As crianças tomavam bênção até mesmo para pessoas mais velhas, né? Isso era um valor, uma forma de respeito, né, para com os mais velhos, né? E até hoje a gente vê alguns filhos tomando a bênção, uma forma de respeito, né, para com os pais, para com os tios. E antigamente a gente tomava a bênção até com os vizinhos, que era mais velho, né? Podia ser um vizinho bom ou ruim, mas nosso pai fazia a gente fazer isso, né? E era uma forma de respeito. E com o passar do tempo a gente vai perdendo esse valor, né? E fazer com que a gente respeitasse os nossos mais velhos, nossos pais, e que agora faz muita diferença, né? Nós vimos no dia que nós estamos, que se o menino ficar irritado com alguém, independente da idade que seja, ele já abre a boca e fala palavras torpes, né? Já fala palavrões e não quer nem saber se a pessoa mais velha ou não. Então, assim como a sua mulher perdeu essa moeda de valor, nós também
no decorrer do tempo nós vamos perdendo também alguns valores, né? Eu coloquei o primeiro tópico aqui, irmãos, um dos valores que eu estou falando de uma forma geral, não estou falando só da Assembleia de Deus, plenitude do Espírito, mas de uma forma geral que a gente observa, né, e vai vendo, e às vezes alcança até a nossa vida. E primeiro, um dos valores que nós perdemos é a perda de desejo de vir à casa de Deus, de ir para a igreja. A gente vê hoje que tem muita gente que ela não tem mais aquele amor, aquele desejo de vir para a casa de Deus, né? Alguns vêm porque tem que vir, outros vêm porque o pai obriga a vir, a mãe obriga a vir. Então, muitas das vezes, alguns vêm a pulso para a igreja, né? E a gente vê na palavra de Deus que sempre Deus, a palavra de Deus nos orientou para estar na casa de Deus, cultuando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Irmãos, é algo tão sério isso aqui, e essa perda de vontade de vir para a igreja. Se eu for para a igreja, amém. Se eu não for também, não tem problema, não sente mais. Volte lá atrás, quando a gente aceitou Jesus, novo convertido, que aquele calor, aquele amor, a gente não queria perder o culto. Pelo menos aconteceu comigo isso aqui. A gente não queria perder o culto. Se tivesse consagração, a gente não perdia. A gente não perdia um trabalho de. Eu ficava torcendo para ter um trabalho de jejum na igreja, para poder eu estar na igreja. Eu ficava torcendo para ter um evangelismo, porque eu queria estar envolvido. Mas vai passando um tempo, parece que a gente vai perdendo essa vontade, esse desejo, esse amor da casa de Deus. E o Salmo de número 24, 27, verso 4, todo mundo já conhece. O salmista diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e eu buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, e aprender o seu santo templo, e contemplar a sua formosura. Observe bem, irmão, que isso aqui é muito, chama a atenção da gente, porque tem gente que hoje que diz que para ser crente, ou para servir a Deus, não precisa estar na igreja, não precisa se reunir em um templo como nós estamos aqui, porque a gente pode servir a Deus em qualquer lugar. Mas isso aí é um movimento que está surgindo, o desigrejados, né? Pessoas que não querem ter um compromisso de ir à casa do Senhor, aí fica apregoando essas coisas na internet, está cheio disso aí. E pega aí uma pessoa com a cabeça fraca, diz: é verdade mesmo, eu posso servir a Deus na minha casa, eu posso servir a Deus sem ir no templo, enquanto a Bíblia ela sempre nos motiva a estar na casa do Senhor, irmãos. O Salmo de número 122, o salmista no versículo 1 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha, irmãos, o salmista expressando a sua alegria de quando receber um convite para ir para a casa do Senhor, ele ficava muito satisfeito e alegre. Agora imagina, irmãos, a gente só valoriza algo quando a gente acaba perdendo. Por exemplo, às vezes a gente tem um tempo de estar vindo para a igreja, só que a gente não valoriza, aí às vezes a gente vai, outro dia a gente não vai. Se estiver cansado, não vou, não há aquele esforço. E agora, quando a gente não tem essa oportunidade de estar na casa de Deus, aí a gente diz assim: mas eu queria ter oportunidade. Aí surge um emprego, a pessoa vai trabalhar das 14 às 22. Aí fica: como eu queria trabalhar das 6 às 14.
para poder ir para a casa de Deus. Mas quando tem essa oportunidade, muitas das vezes não aproveita, né? Agora imagine o salmista, Davi, né? Era homem de guerra, e o rei saía para a guerra, né? No dia que Davi não saiu para a guerra, ele se atrapalhou todo dia, ele pecou, mas ele saía para a guerra. Agora imagine passar meses fora. A capital da adoração é Jerusalém. É lá que está o templo, aonde o mundo inteiro, nas suas festividades, corria para Jerusalém para poder participar das festividades, né? Da festa do Pentecostes, do Pão Ázimo, a festa da colheita. Então, Davi ele passa um tempo fora. Agora imagina ele chegando em Jerusalém, com aquele desejo, com aquele anseio de estar na casa de Deus. E de repente alguém passa por ele: Davi, vamos na casa do Senhor. Imagina a alegria que ele sente na sua alma, no seu coração, porque ele está ali e ele vai ter a oportunidade de ir para a casa de Deus. Aí ele escreve esse salmo dizendo: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que é alegria em nosso coração quando alguém diz assim: vamos para a igreja? Vai para a igreja hoje, fulano? Não sei não, pai. E hoje tu vai participar do culto de ensino? Não sei não, culto muito parado, né? É um culto que alguém um dia disse: eu gosto de culto que tem fogo, né? Rapaz, até no inferno tem fogo. Então, eu gosto de culto que tem palavra, irmãos. Onde tem adoração, onde a gente adora a Deus. E no culto de ensinamento nós temos palavra, temos adoração, aonde nós podemos buscar o Senhor. Então, nós estamos perdendo, irmãos. Estamos perdendo. A gente vê aí o pessoal da igreja católica, o pessoal passa na frente do templo, quando eles estão de boné, eles tiram o boné. E ó, se pensa, sinal de respeito ao templo. E às vezes a gente quer vir até de boné, de touca, né? De qualquer jeito para a igreja. Perdemos aquele desejo, aquele respeito de estar na casa de Deus. Irmãos, qualquer judeu, e a gente vai mostrar com base bíblica, qualquer lugar que ele vai no mundo, ele quer saber para onde está virado Jerusalém, para onde está virado Jerusalém. Porque as orações dele é tudo voltado em direção do templo. Aonde ele estiver, se estiver na Espanha, ele vai fazer a oração dele voltada para o templo. Se ele estiver na China, a oração dele vai ser assim. Só você acha que lá no capítulo 6, Daniel, versículo 10, ao qual, quando foi proibido ali orar, a Bíblia diz que Daniel sobe e vai para o quarto dele, e tem uma janela. A Bíblia diz que tem uma janela virada em direção de Jerusalém, porque tinha um templo lá. E a gente percebe que essa valorização de estar na presença de Deus, quem não quer que a gente esteja aqui é Satanás, irmão. Satanás trabalha para a gente não estar aqui. Olha como é fácil a gente se aprontar, a gente vir no trabalho, ter correndo, para a mulher, ajeitar o cabelo, fazer a unha e tal, e comprar uma roupa nova para poder ir a uma festa. Vai rapidinho, dá tudo certo. A gente dá tudo certo, não tem cansaço. Vai para outro lado de São Paulo. Agora para a igreja, irmão, o bicho pega. É espiritual isso aqui. Eu já falei para os irmãos, isso é espiritual. É um entendimento que surge. É a pessoa, o desânimo que vem. É a fraqueza que vem. Gente que toma banho, coloca sua roupa, tá arrumadinha, sai vestido para a igreja, aí desiste de vir. Isso é espiritual. E nós não devemos aceitar isso. Nós devemos desejar estar na casa de Deus. Um dia alguém disse assim para mim: rapaz, mas
mas todo dia vai para a igreja? Você todo dia ir para a igreja? Ele falou para ele, o estudante, ele precisa ir para a escola todo dia? Precisa. Então, ele vai para a escola para quê? Ele para aprender. Então, para a igreja para aprender. Lá na escola também. Glória a Deus. Nosso salmista aqui diz que eu quero estar todo dia na casa do Senhor para aprender o seu santo tempo. E nós estamos aprendendo aqui da palavra de Deus. Estamos aprendendo a palavra de Deus. Esse é o propósito, de adorar a Deus, aprender a palavra de Deus aqui, e Deus vai se revelando a nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então o salmista ele era apaixonado por estar no culto. O salmista era apaixonado por estar na casa de Deus. É fanatismo. Aí o cara, quando está aí no mundo, ele é corintiano. Aí ele pega, ele se programa para viajar o ano inteiro junto com o Corinthians. Isso não é fanatismo. Agora a igreja é fanatismo. Não, isso aqui é dedicação, amor a Deus, irmãos. É amor a Deus. Olha o que o salmista diz no Salmo 84, verso 10. Ele diz que é melhor estar um dia na casa de Deus do que 1000 dias em outro lugar. Olha isso. Isso está demonstrando a importância que ele dá de estar na casa do Senhor. Nós vamos ver também que Pedro e João, né? A Bíblia diz que eles tinham um horário para ir para a casa de Deus, não é isso? Tinha um horário. Então a hora nona, Pedro e João, a hora nona, iam para o templo orar. Então, olha para ele, a hora nona. Então ele tinha um horário, né? Assim como nós temos um horário aqui também. O culto, horário do culto. Qual é o horário do culto da semana, pastor? Às 19 horas. Pedro e João, não vamos nos apressar, porque a gente não pode perder o culto, não. Aí essa dedicação que eles têm de ir para a casa de Deus, aí tem alguém na porta lá, precisando de ajuda. Aí já conhecia quem é Jesus. Já conhecia o poder de Jesus. Aprendeu aonde? Na casa de Deus, no templo, com os discípulos, com Jesus. Então alguém diz assim: olha, me dá uma esmola. Ele disse: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Louvado seja o nome de Jesus. Olha que o milagre aconteceu na hora de ir para o culto, hein, irmãos? Olha, ele estava focado para ir para o culto na hora da oração. Alguém lê, irmãos? Porque o discípulo gostava de igreja, né? Da casa de Deus. O discípulo gostava, e a gente vai mostrar aqui. Eu só vou para a casa de Deus só na terça. Tem gente que diz assim: ali na sede da plenitude tem culto todo dia. E aí ele diz: nós temos na segunda, né? Na terça, nós temos na quarta, nós temos na quinta, na sexta, no sábado, lá para final do que é quarta, sexta, temos de manhã aqui. Não é bom isso aí? É uma bênção de Deus. Vamos ler aqui Atos 5, 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Todos os dias onde? Nos templos e nas casas. No templo e nas casas. Olha, irmão, na igreja. É na igreja e nas casas não cessava de ensinar. E é aqui, irmãos, onde Deus tira todas as dúvidas da gente. Às vezes a gente vem com a cabeça querendo uma direção, e a cabeça está cheia de coisa, e eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aí Deus vem, e através da sua palavra Ele nos dá direção e nos ajuda. É verdade isso, irmão. Asaf, ele era o maestro do coral, e levita, dependia de Deus. Então dependia de Deus prover para eles, de Deus usar alguém para levar comida. Dependia. E agora ele vê os ímpios prosperando, e ele agora fica triste.
A cabeça dele agora faz assim, igual a cabeça da gente. A gente não diz assim, mas eu faço tudo direito. Eu faço tudo direito. E as coisas só estão erradas. Alguém que faz tudo errado, está tudo certo. A gente não diz assim, a gente fala. Se eu tivesse aí, se eu tivesse aí fazendo as coisas erradas, as coisas davam tudo certo. Mas isso é na nossa cabeça. É na nossa cabeça que a gente entra em parafuso aí, os fios parece que vai derretendo, né? Lá dentro começa a ficar decapada e começa a entrar em culto. A Jaque estava assim, entrando em culto, vindo o pessoal fazer churrasco, vindo o pessoal mandando talho. Ele acordava cedo para trabalhar na casa do Senhor, para poder reger o coral, para poder ensaiar. E agora ele está vendo, está tudo certo para todo mundo. Agora para ele não dá, ele dependia de que alguém desse comida para ele, de que alguém levasse o outro. Aí ele vai entender tudo. Ele diz assim, a Bíblia diz no Salmo 73, verso 17, ele diz assim, até minha cabeça estava perturbada, minha cabeça estava já a ponto de pocar, né, como diz o baiano, a ponto de pocar, até que entrei no santuário do Senhor. Eita, a resposta veio, foi aqui na igreja, irmão, no santuário, até que entrei no santuário do Senhor. Aí eu entendi que eles podem agora até mesmo esbanjar, aleluia, eu posso até mesmo sofrer aqui, mas lá no final, aleluia, eu cantarei o hino da vitória. Ele disse, irmão, eu estava assim, quase que eu escorregava. Tem gente que está desviando, irmão, por que isso aí? Não sabia? Desviando. Eu já vi gente dizendo assim, a gente que já veio do crime, dizendo assim, olha, quando eu andava lá no crime, eu não andava com bolso puro, eu andava com bolso recheado, lembrando de lá, né, igual os israelitas, lembrando lá do Egito, irmãos, das porcarias do Egito, lembrando das maracutaias, lembrando do crime, irmão, lembrando. E aí a Bíblia diz que a gente tem que lembrar do nosso passado negro com nojo. Então, e quase que Azato também entrava nessa. Aí ele diz, mas eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja porque Deus tem uma palavra para mim lá na igreja. Aí ele diz, até que entrei no santuário do Senhor. Aí Deus falou comigo, olha, fica tranquilo, porque o fim deles é trágico. Agora o fim daqueles que sofrem por amor ao Senhor, o final é de glória, irmão, de bênção, para a glória do nome santo do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, a gente tem que estar sempre orando, pedindo a Deus para ter desejo, voltar esse desejo de servir a Deus na igreja. A gente não pode entrar nessa onda não, irmãos. Sabe o que está acontecendo lá da África? Estão destruindo os templos. Estão destruindo. Por que estão destruindo os templos, irmão? Porque quando a igreja é o corpo, a igreja quando está reunida, a igreja é forte, é fortalecida, irmão. Aleluia. E aí, o diabo sabe que quando a igreja se reúne, dá trabalho, né, forte, aí ele quer atrapalhar, destruir templo, colocar desânimo em um, colocar desânimo em outro, pessoas que ministram, pregadores, pastores, né, missionárias, obreiros, obreiras, hoje se entregando, irmãos, se entregando, dizendo, olha, já chega para mim, porque eu já estou enfadado. Então, aqui na igreja, eu estou perdendo tempo, irmãos, e nós estamos com a palavra na mão, nós estamos aí vendo as profecias se cumprindo, aleluia. Mas sabe o que é isso, irmão? A Bíblia diz, quando a pessoa toma uma decisão de desistir de Cristo, não é porque é culpa de alguém, não. A Bíblia diz, de que se queixa o homem? Dos seus próprios erros. O homem se queixa às vezes dizendo, mas é os erros dele, é nossos erros mesmo que traz a consequência, né? E a Bíblia diz, irmão, Mateus 24, 12, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então vai dando brechinha para o pecado, e aí vai virando iniquidade, né? E aí vai esfriando na fé, vai esfriando com Cristo.
E aí vai esfriando, não quer nem vir mais para a igreja. Tem gente que está tocando na igreja. Eu não sou contra quem faz exercício físico, irmão. Quem faz a sua academia, contanto que faça, né, de uma forma que não venha escandalizar. Não sou contra, mas tem gente, mas eu sou contra daqueles que fazem no horário do culto. Deixa de ir para o culto para poder ir para a academia. Eu sei que uma boa parte está fazendo seu exercício físico porque para cuidar da saúde, recomendação médica, mas outra parte, irmão, é para cultuar o corpo. Para cultuar o corpo, porque fica se olhando na frente do espelho e vendo um homem mesmo é danado para isso. Aí começa a pegar um muque, né, como diz lá, tem um muque, né, um músculo. Aí ele vai para frente do espelho já. Aí começa a olhar as costas, né? Para ver se as costas estão divididas, né? Começa a olhar a barriga, está cultuando. Aí ele mesmo é o corpo, é o culto ao corpo. Eu não estou aqui dizendo, porque às vezes a gente fala as coisas aqui e depois é distorcido. Eu não estou dizendo que você não pode. Você pode, você tem que cuidar do templo do Espírito Santo. Com o tempo que você faça isso, sem escandalizar, e também faça isso para poder você, para a saúde, e não para a vaidade. Porque se for para a vaidade, irmão, nós estamos perdendo tempo na igreja, né? Então, tem muita gente trocando. E hoje a gente já tem agora as academias que tem já sala de oração, né? As academias que tem a sala de oração, irmãos. É estratégia, irmão. É estratégia, irmão. Não deixa de vir para o culto, não. Faz antes, vai de manhã cedo, né? Paulo Bento disse que ia fazer 5 horas da manhã, até hoje. Se 8 horas, o homem já era difícil, irmão. Já era difícil decorar para caminhar. Agora imagine 5 horas da manhã. Eita Jesus. Então, irmãos, não deixe que nada atrapalhe você vir para o culto. Não deixe que nada atrapalhe você vir para o culto. Chegou uma visita indesejável. Minha gente, ó, eu amo vocês, mas eu vou para o culto agora. Bora comigo. Não, eu tô de chinelo. Não tem problema não, vem de chinelo mesmo. Eu não tomei banho não, vem sem tomar banho mesmo. Tem hora que a gente vem sem tomar banho para o culto, porque dá tempo de tomar banho, né? E aí os irmãos têm que ter comunhão, né, com a gente, né, nessa hora aí. Hoje eu fiz isso. Aí, tá assim também? Hoje eu fiz isso. Mandei meu irmão embora, porque ele estava em casa, não vai embora, vou para a igreja. Aí Foi? Que benção. ia buscar a mulher dele lá. E quem é aquele ali? É teu irmão ali? Não, mas é outro irmão meu. É outro? Meu Deus, aí Foi lá em casa agora à tarde, falei, agora vai embora, vou para irmãos, isso não é ignorância não, irmãos. Isso aí é porque você tem um compromisso com Deus. Você tem um compromisso. Amém, meus irmãos? Segunda coisa que nós perdemos com o passar do tempo, nós estamos perdendo, irmãos. A humanidade, de forma geral, a humanidade está perdendo o amor ao próximo. A humanidade, de modo geral, está perdendo o amor ao próximo. Essa perda de amor. Aí você vê que hoje, para poder a pessoa tirar a vida do outro, não demora, é só uma discussão, principalmente no trânsito, né? Uma discussão, o outro já sai com a arma e já ceifa a vida da pessoa. Estão perdendo o amor. Um querendo prejudicar o outro aí fora. Agora, pasmem, irmãos, que isso aí está entrando na igreja, irmãos. Está entrando entre nós. Essa frieza do amor, irmãos. E nós somos conhecidos, o cristão é conhecido pelo amor. Uma das características do cristão é amor ao próximo. Quando eu digo amor ao próximo, não estou dizendo você ser trouxa. Não é ser trouxa. Amor ao próximo é você ver o seu irmão precisando, você está lá ajudando. Às vezes o seu irmão até mesmo como diz aí, lhe injuria, né? Você tolera. Eu não gostei não, mas você para com isso, mas eu te amo e a gente tem que andar em amor. Mas
Nós estamos numa época que a gente tem um pavio culto. Pavio culto, qualquer coisa, qualquer coisinha. Pastor e o senhor, eu sou o primeiro a estar entrando aí dentro da panela. Eu sou o primeiro. Porque qualquer coisinha a gente já pega birra. Qualquer coisinha a gente já pega ódio. A gente já fica com raiva. A gente já evita. A gente. Que evangelho que a gente está servindo, irmãos? Que evangelho que a gente está servindo? Se a gente não consegue. Não, eu sei que o amor ele é extraído da pessoa do Espírito Santo. De Jesus, a gente tem que estar pedindo. Sempre está pedindo para Deus. Eu sei, irmão, que tem gente que ele futuca a nossa pereba. Tem gente que futuca, aí está vendo que está ferido, ele vai futucando. E aí vai ter a gente é ser humano. Não é fácil, mas a gente é ser humano. Vai dar vontade de vez em quando pegar o cara assim, botar a cabeça para o braço assim e bater a cabeça dele. Dá vontade, mas a gente não pode. A gente não pode porque nós somos discípulos de Cristo. Me ajuda, Deus. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Qual de nós tem coragem de dar o nosso filho para poder dar vida para outra pessoa? Qual de nós? Abraão foi porque Deus mandou ele para lá. Não foi Deus dizendo assim: olha, você dá a vida de Isaac, porque eu vou salvar aquela comunidade ali. O único. Foi Deus que fez isso, irmão. E vamos ler a Bíblia, irmão, em nome de Jesus. Uma das características para nos conhecer como discípulos de Jesus é o amor um pelo outro. As pessoas ficavam olhando assim os discípulos e olhavam ali aquela comunhão, né? Aquele cuidado um pelos outros. Porque quem ama tem que ter cuidado, né? O cuidado, né? Um com o outro. Cheguei em uma época que, quando eu aceitei Jesus, foi muito tempo, mas eu peguei ainda. Quando alguém vinha criticar o outro, dizia assim, a pessoa dizia assim: oi, irmão, vamos fazer meia horinha de oração por esse irmão. Não deixava, tinha cuidado de não defamar o irmão. Mas a gente hoje perdemos esse amor. Isso é falta de amor, sabia disso? Falta de amor. Pastor, e o senhor está entrando na lapada? Estou entrando na lapada também, irmão. Porque primeiro vai cortar aqui. Então, João capítulo 13, versículo 35. Me ajuda, Deus. Me ajuda. Nisto, Jesus dizendo: todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha para aí. Nisto todos, Jesus está dizendo: olha, todos que estão à sua volta vão conhecer que vocês são meus discípulos, se amar um ao outro. Agora, se a gente andar, irmão, aí na rua, aí daqui a pouco a gente começa a zangar um com o outro e começa a dar tapa na cara um do outro. Aí o pessoal vai olhar assim e vai dizer assim: poxa, por que aqueles crentes estão falando? Poxa, é que não é crente. Eu já vi, irmãos, alguém dentro do ônibus falando alto, falando alto, mal do seu irmão. Porque quase que eu levanto e diz: ó, cala a boca aí, pastor. Você está vendo que o povo está ouvindo aí, essa baixaria? Falta de amor pelo outro. Agora, é fácil a gente amar quem nos ajuda. É fácil a gente amar quem a gente gosta, né? O difícil é eu amar alguém que eu não vou com a cara. Eita, Deus, aperta. Mas aí Jesus diz assim: amai vossos inimigos. Jesus sempre vai na contramão da lógica humana, ou do pensamento humano. Quando Jesus diz: o primeiro mandamento
Jesus diz: o primeiro mandamento é amar Deus acima de todas as coisas, né? Com toda a alma, entendimento. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Irmão Ginaldo, quem é nosso próximo? É aquele que é o bispo Eustáquio, que é meu próximo? O meu próximo é o primeiro estranho que aparecer ali na esquina. Ah, mas eu não conheço ele, mas eu tenho o dever de amar a ele. Ah, mas é um bandido, eu tenho o dever de amar a ele. Agora, irmãos, amar, né? Eu pegar pegar um bandido e colocar dentro da minha casa, não, porque aí você não está amando, né? Você já é. Está arrumando problema. É trouxa, é trouxa. Por quê? Isso eu sei que todo mundo entende, né, irmãos? A gente fala mais lascado, né? Mas aí, como o pastor Daísio falou, é imprudente. Eu estou vendo que o cara é um pedófilo, todo mundo está dizendo. Como cristão, eu tenho que amar a alma dele, porque eu amo ele porque ele tem uma alma, e essa alma deve ser salva. Agora eu não posso pegar e amparar para colocar dentro da minha casa, porque aí não dá certo, né? Mas você não é crente? Outro dia veio um aqui pedir alimento. Eu digo: ó, meu amigo, se você quer alimento, assiste o culto primeiro. Não, mas eu não posso, não. Então você não está precisando. Ali, aí está a porta aberta, por isso que essa porta não pode ficar aberta. A porta aberta lá de cima, está lá de cima. Eu digo: então assiste o culto primeiro, depois o pessoal vai chegar aí e vai te dar ceia. Mas você, aqui na igreja, aqui é igreja, aqui não é, né, qualquer lugar que você entra e pega as coisas e vai embora. Aí zangou. Aí o David foi lá conversar com ele. Aí David falou: eu conheço o seu parceiro lá embaixo. Quer que eu converse com ele? E foi embora, porque é a chapa quente, né? Mas o amor a gente suportar, irmãos. O amor é suportar. Vamos ler mais. Vamos ler João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 20. Eu sei que é um assunto, irmão, que é Coisa boa. mas é um assunto que é muito importante para a igreja, irmãos. A gente precisa saber disso. 4:20. Se alguém diz: eu amo a Deus e aborreço o seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama o seu irmão, a qual viu, quem pode amar a Deus a qual não viu? Agora, meus irmãos, não aperta para a gente isso aí. Aperta para a gente. Porque eu fico dizendo que eu amo a Deus. Eu nunca vi Deus, né? Eu nunca vi Deus. Eu sei que Ele é todo poderoso. Eu sei que Ele é o Criador do céu e da terra. Eu amo a Deus. Mas eu não amo meu irmão, que eu estou vendo todo dia. E como eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu nunca vi, e eu amo meu irmão, que eu vejo todo dia, e não amo meu irmão? Isso é muito apertado para a gente, irmão. E a gente apanha. Porque qualquer coisa irrita a gente. Verdade. Qualquer coisinha está irritando a gente. Aí está andando já para o culto. A gente tem igual um túnel de pólvora. É um pouquinho uma faísca que explode. E a gente não pode ter isso, irmão. A gente tem que ter o equilíbrio e o amor. Como diz Paulo lá, está escrito aqui no capítulo 13, primeira carta de Coríntios. O amor, ele é sofredor. A Bíblia diz que é sofredor. Ah, pastor, e Jesus, irmãos? E Jesus? Jesus não podia ficar com raiva dos soldados, do sumo sacerdote, de Judas, que traiu. Mas ele amava, irmãos. Ele amava. Olha, o soldado veio e veio com pau, veio com porrete para prender Jesus. Aí quando Pedro pega a espada, Pedro pegou a espada para dar na cara dele, para partir a cabeça no meio.
Só que aí Deus não deixou, o Pedro não era muito bom na espada, né? Não sei. Aí pegou na orelha, caiu a tampa da orelha no chão. Aí, olha para Jesus, se Jesus fosse eu arranca outro, Pedro, eu dizia arranca outro. Já deu uma nova tudo lá. Mas Jesus foi lá, irmão. Olha o amor de Jesus. Pegou a orelha ensanguentada na terra e foi lá e colocou novamente daquele que perseguiu ele, que estava perseguindo ele. Imagine que exemplo para a gente. Agora imagina, irmão, sem contar os detalhes, né? Que era uma linhagem de sacerdote não podia nem ter o polegar cortado, nem a orelha direita cortada. Então esse camarada ele não ia ter a oportunidade nunca de ser um sacerdote. Meu amigo está me ajudando aqui, é o Malco, o soldado Malco. Mas o amor de Jesus foi tão grande, ele foi lá e restaurou a orelha de Malco. E nós temos que pedir a Jesus, pedir ao Espírito Santo. Eita, Cristo. Que nos ajude, irmãos. Nos ajude. Eu estou falando sempre que eu estou preocupado comigo e preocupado também com a igreja. Porque a Bíblia diz que se a gente não estiver em paz com os outros, a Bíblia diz que se a gente não amar uns aos outros, a gente não pode ver a Deus. A gente não pode ouvir a trombeta soar. E eu estou com medo de a trombeta soar, porque alguns ouvir e eu ficar sem ouvir. Porque poderia muito bem estar me consertar com meu irmão antes disso. Glória a Deus. A gente precisa, irmãos. A gente precisa estar pedindo a ajuda do Espírito Santo. Eu sei que não é fácil, se fosse fácil eu fazia isso direto. Mas tem vezes que eu demoro orando para poder fazer. Mas o Espírito Santo, ele diz que ele nos ajuda. E ele quer ajudar a igreja. Ele quer ajudar a igreja. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos ler mais outra passagem, irmão? Em nome de Jesus. Olha 1 João 3,16. 1 João 3,16. Primeira epístola de João 3,16. Conhecemos o amor disso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Meu Deus, olha para isso, irmãos. Olha, quer dizer que a minha obrigação como crente é dar a vida pelo meu irmão. Nós temos esse dever, devemos dar a vida pelo nosso irmão. Lê de novo, fechou a Bíblia. Conhecemos o amor disso. Conhecemos o amor nisso. Olha, o amor surge dessa atitude. Que ele deu a sua vida por nós. Jesus deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos E irmãos. nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Rapaz, eu ver meu irmão sofrendo, ou aquele que eu odeio, aquele que me está me perturbando, aquele que. E eu ir lá e dizer: não, eu vou salvar você. A gente é um exército, irmão. O exército, a orientação é não deixar nenhum soldado para trás. O soldado ferido tem que pegar, colocar nas costas e salvar ele. Nós somos o exército de Cristo. Eu sei que aperta para a gente, aperta, irmão. Não tem jeito não. Meu Deus, me ajuda. Não tem jeito não, mas o Espírito Santo vai nos ajudar. O Espírito Santo está nos ajudando. Eu ainda tenho sangue de baiano, de pernambucano, Não, você tem que ter o sangue de Jesus, rapaz. Aleluia! O sangue de alagoano. Não mexe comigo não. Não, rapaz, para com isso. Jesus não chamou para você matar o seu irmão. E às vezes a gente está matando nossos irmãos, irmão. 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, encerra o seu coração, como extrair nele o amor de Deus? Se é o quê? Quem, pois, tiver o bens do mundo
e vendo seu irmão necessitado, lhe encerra o seu coração. Como extraneia o amor de Deus? Está dizendo aqui, olha, estou vendo meu irmão que está necessitado. E eu fecho o olho para poder não ajudar ele. Aí, onde está o amor de Deus? E ela vai apertar mais ainda para a gente, quer ver? Os irmãos querem que continue, irmãos? Glória a Deus. Continua que a gente precisa. 1 João 3,15. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. Ó. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Qualquer que aborrece o irmão é assassino. Irmão, a gente tem que ser vigilante nas nossas atitudes, no que a gente vai falar, no que a gente vai, porque a gente acaba, é o mesmo pecado de quem tira a vida de alguém. Pastor, não, a Bíblia está dizendo: qualquer que aborrece o seu irmão é um assassino, e nenhum assassino tem parte na vida eterna. Muito forte, meu Deus. Isso é complicado. Amém, meus irmãos? Amém. Já está chegando a hora, a gente. Tiago 2,8. Todavia, se cumprides conforme as Escrituras, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Amém. Se a gente, dizendo que cumprimos a Escritura, nós temos que amar o nosso próximo. Aí, galera, amar o próximo ficar toda hora naquele mela-mela, não. Porque tem gente que acha que o amor é isso, é mela-mela e tal. Eu peguei um amor tão grande por Dona Rosa, mas eu moro aqui e ela mora lá na Bahia. Então, eu preciso estar enfurnado todo dia. Daí eu te amo, agora eu vou levar pra cá, tu tem que fazer aquele almoço pra mim, porque Pode ir lá que eu faço. eu te amo. Pode ir lá. Não falo. Então, precisa, irmãos. A gente, não é que a gente não pode, tem hora que a gente vai, a gente está junto, tem hora que tem necessidade, tem hora que a gente vai matar saudade. Mas o amor não é isso. O amor é eu respeitar os meus irmãos. O amor é eu querer ver o bem do meu irmão. É eu proteger o meu irmão. Como a Bíblia diz aqui, que nós devemos dar vida pelo nosso irmão. Então, esse é o amor, é proteger. E às vezes eu vejo, irmão, o mundo falando mal da igreja e alguns crentes ajudando o pessoal do mundo a falar mal da igreja. Que amor você tem pelo seu irmão se você está ajudando alguém a difamar? Não tem nenhum amor. E devemos ter esse amor. Outra coisa, aconteceu alguma coisa negativa aqui, irmão, o seu parente que não é crente não pode, não precisa saber. Tem gente que não é crente que já sabe de tudo que acontece na igreja de errado. Gente que está afastado da igreja, que sabe o que não está aqui, mas sabe o que está acontecendo, tudo errado aqui. E aí a pessoa difamando os obreiros, irmão, tem que ter respeito pelos obreiros. Respeito, sou homem de Deus. O respeito pelas obreiras, a gente vai falar. Hoje não vai dar tempo, mas a gente vai falar sobre isso. A perda do respeito. Esse valor que a gente está perdendo, que a humanidade está perdendo. Essa perda da reverência, né? Nós vamos falar também a perda da espiritualidade. Vamos falar também sobre como que a mulher, ela o que é que ela fez para poder encontrar novamente esse valor que ela perdeu. O que é que ela
veio para ser restituído, né? Então nós vamos falar na terça-feira que vem, se Jesus não voltar. Se Jesus voltar, a gente fica lá em cima. Mas nós vamos parar aqui, irmãos. Primeiro, nós falamos aqui sobre a perda do desejo de estar na casa de Deus. Eu converso com muita gente, irmão. Quase todo mundo aqui, quando está faltando nos cultos, e eu mando mensagem, mandando mensagem para um para outro. E as pessoas vão falando para mim, pastor, estou desanimado. Ou pastor, eu estou fraco. Mas o que é que leva a pessoa a estar fraca? Não é que a gente quer apontar a pessoa, não. Mas o que é que leva a pessoa a entrar nessa fraqueza? Nesse desânimo? É porque a gente perde algumas coisas. Perde, a gente não ora mais. A pessoa que não entra, ela não está orando mais. A pessoa que não entra na fraqueza, na frieza, ela já não está observando, meditando mais na Bíblia, na palavra de Deus. Porque eu aposto com qualquer um que se a pessoa tiver em oração, a pessoa tiver no estudo da palavra, irmãos, não tem frieza, fraqueza que alcance. Olha o tutano aqui, irmãos. Isso aqui é um tutano para nossas vidas. É vitamina para a nossa vida. Como que eu vou ler a Bíblia e eu vou ficar fraco? Não posso. Eu vou ser fortalecido pelo Espírito. O Espírito vai me ajudar a praticar a palavra de Deus. Aleluia. Como que eu vou estar orando ao Deus Todo-Poderoso que conhece a minha necessidade e eu vou estar fraco? Então eu parei de orar. Eu parei de fazer alguma coisa para Deus. E agora eu estou priorizando outras coisas. E pode observar, a maioria das pessoas que ela fica fraca. Porque fraqueza é uma coisa, irmão. Aí a pessoa às vezes machucada é outra, né? Fraqueza é uma coisa, machucada é outra. Então todas as vezes que você observa alguém que está fraco, espiritualmente, desanimado, é porque ele já deixou de orar, deixou de buscar Deus, deixou de estudar a palavra e priorizou outras coisas. Aí a fraqueza entra, o desânimo entra, a falta do amor entra, a falta de vontade de vir para o culto entra. Eu vou quando dá, E aí, onde a fraqueza toma conta e a pessoa foge da presença de Deus. Mas na semana que vem, se Deus permitir, a gente continua esse sermão. Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Eu quero chamar a Dudinha, louvar a Deus, para